vou começar a cantar um pequeno canto, vocês podem juntar se quiserem. Para continuar, então eu vou começar a cantar um pequeno canto da nossa comunidade. Quem quiser se juntar depois pode, fica à vontade. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Recebi algumas perguntas no intervalo, então só quero esclarecer alguns pontos. A comunidade dos irmãos é uma comunidade masculina, né? Então, quando eu optei para entrar na comunidade, é um compromisso da vida religiosa mesmo, né? Então, com os votos da simplicidade, né? Da comunhão dos bens, que não tem próprios bens, de celibato, né, para ficar mais disponível para o que vem no nosso caminho e para poder também viver a vida comunitária plenamente, e também aceitar que tem um dos irmãos que nos ajuda a trilhar um pouco o caminho do futuro, né? Em tudo tem uns 90 irmãos que vivem essa chamada na comunidade TZ, em tudo, né? O mais velho tem 95 anos, o mais novo uns 25 anos, e mais que 30 nacionalidades diferentes. Então, muito internacional a comunidade. Mas começou com um homem só, né? Como vocês conhecem todos o fundador da Boa Semente, né? A intuição de uma pessoa pode ser uma semente que cresce e cria flores para muitos. Então, não é só uma inspiração que fica e cresce para nós, né, mas para muitos outros também. Então, foi o irmão Roger, que é da Suíça, que durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça era um país neutro na Guerra Mundial, né? Ele queria se aproximar das pessoas que sofreram da guerra. Então, ele decidiu, já com um desejo dentro dele, um desejo de vida comunitária, uma vida partilhada, mas ele foi para se aproximar da guerra, de fato. Então, ele foi na França. Ele chegou num povoado perdido, no meio do nada, que chama Thésée, sozinho. E lá encontrou uma mulher velha, que falou: somos sozinhos aqui, fica com a gente. Então ele percebeu isso como tipo apelo, ele ficou e começou a viver numa casa lá, onde ele acolheu os judeus e refugiados da guerra, porque a fronteira da guerra era uns 15 quilômetros de lá, né? E os alemães descobriram, ele estava forçado, depois de 3 anos vivido lá, acolhendo os refugiados, voltar na Suíça. E depois da guerra, ele voltou com 4 dos amigos da Suíça. Ele voltou para Thésée para começar essa vida comunitária que ele sonhava.
o que era um pouco diferente, que ele era protestante. E todos os amigos dele também. Então, os primeiros 5, ele e 4 amigos, começaram essa vida comunitária, uma vida de simplicidade, partilhamos todos os bens, um pouco como as primeiras comunidades cristãs nos Atos dos Apóstolos, né? Que parecia a vida monástica, porque tem momentos de orações, etc. Só que a vida monástica não existe na igreja protestante, né? É própria da igreja católica. Então, muitas pessoas não entenderam o que esses homens estavam fazendo lá, porque na igreja protestante a vida monástica não existe. Os católicos pensam, mas eles são protestantes fazendo coisas católicas, é um pouco estranho. Então, levou muito tempo para se descobrir um pouquinho e para as igrejas descobrir também o que era a intuição do irmão Roger, que se tornou então o fundador da nossa comunidade, né? Hoje em dia, desses 90 irmãos, todos nós temos histórias diferentes, como cada pessoa, né? Nossa história da fé é diferente. Todos nós fazemos essa opção por vocação, por encontro pessoal com Deus, com Jesus, que nos chamou a dedicar toda a nossa vida plenamente em serviço, na simplicidade, em celibato na comunidade, né? Na igreja. E os irmãos têm histórias diferentes, não só de descoberta da fé, mas também os lugares de descoberta, os países, culturas, mas também as denominações cristãs. Então, tem irmãos hoje que vêm da igreja protestante, luterana, batista, evangélica, católica, de várias igrejas. E isso se tornou, com o tempo, um ponto muito importante para a nossa comunidade. Quando eu cheguei em TZ, eu não conhecia a palavra ecumenismo. Quer dizer, unidade, ecumenismo, está unido. Eu não entendia, eu não conhecia. Posso contar no qual momento, para mim, eu descobri alguma coisa naquela vocação da comunidade. Durante este primeiro ano e meio que eu fiquei com voluntária, eu passei 4 meses fora de TZ, porque no final de cada ano, os irmãos, junto com outros voluntários, preparam um encontro fora da própria casa, numa grande cidade, em vários países na Europa. Cada ano, depois de Natal, como vocês têm Adoremos, né? Adoremos, dia 26, cada ano, depois, entre Natal e o Ano Novo, tem um grande encontro europeu, né? Por jovens, numa grande cidade, que já a gente faz desde mais que 30 anos. Né? Aí, na época 80, 90, teve muitos jovens, né? 80 mil, 90 mil, hoje em dia é um pouco menos, 20 mil, 30 mil jovens que participam durante 5 dias, que são acolhidas todos nas famílias. Então a gente tem de procurar 20 mil famílias para acolher esses jovens das outras realidades, outras línguas, etc. A gente chama de peregrinação de confiança, para ajudar os jovens a descobrir que você pode viver a fé na bagunça de uma grande cidade. Porque em TZ é um lugar muito bonito, a natureza é maravilhosa, as orações, uma igreja cheia de jovens em silêncio, com canto, aí isso encanta, é mistério. Uau, eu estou descobrindo alguma coisa. Este Deus está presente na sua vida cotidiana. Jesus vem ao nosso encontro, a gente tentamos durante o Advento acolher essa realidade, em nossa vida pequena, nas pequenas coisas, Ele vem ao nosso encontro. Mas como isso é difícil para os jovens descobrir e acolher. Mais e mais, né? Quando eu veio agora de ônibus, me doeu muito, porque durante 30 horas eu quase não falei com ninguém, porque dentro do ônibus todo mundo estava com aparelho, com preocupação no seu pequeno mundo.
Tudo bem, boa tarde. Vai viajar onde? Eu vou a Fortaleza. Ok, boa viagem. Então, a gente, o tempo todo, música, impulsos. Como descobrir um Deus vivo em nossas vidas? Como descobrir um Jesus que vem se aproximar nas coisas cotidianas, quando a gente lava o louço, quando encontra qualquer pessoa na rua, né? Então, muito importante de oferecer essa possibilidade para os jovens de descobrir que pode viver uma vida diferente dentro da realidade da cidade, onde é tudo correria. Você pode parar, você tem espaço para achar um silêncio interior. Você pode se juntar a 2 ou a 3 para fazer um momento de oração. Você pode sair da casa sem saber onde você vai e se deixar acolher para uma família que você não conhece, que nem fala a sua língua. Isso abre a sua realidade, o seu mundo. Então, durante 4 meses, eles me pediram, eu já passei 6, 7 meses lá com voluntário, me pediram, você pode ir numa cidade que se chama Rotterdam, na minha própria terra, na Holanda, onde a gente vai fazer um encontro europeu esse ano. Então eu fui junto com 4 irmãos e uns 5 meninos, 5 meninas, voluntários e voluntários, durante 4 meses preparar esse encontro, que é muito grande, que é muito trabalho, tem de achar 30 mil famílias para acolher, etc. Então, para começar essa peregrinação. Eu descobri a realidade de muitas igrejas diferentes, né? A gente vai se aproximar das paróquias, das comunidades protestantes, evangélicas, ortodoxas, para pedir se eles querem ajudar, né? Então, participa nas liturgias próprias, descobre o seu país de um jeito completamente novo, descobriu também pessoas que viveram a fé na minha terra, que eu nunca encontrei, muito interessante. Aí eu fui o único voluntário que estava de Holanda, todos os outros vieram dos outros países. Então, a única pessoa que sabia falar holandês. Então, 4 meses, muito trabalho, maravilhoso, muitas experiências. Durante o encontro, a gente faz as orações de noite numa grande sala de eventos, que normalmente tem bandas de rock, Metallica, Ariana Grande, não sei o que, artistas famosos que vêm fazer um show lá. Então, a gente aluga esse lugar, ou a cidade dá para esses dias, durante 5 dias, faz orações juntos. 20 mil, 30 mil jovens lá, em silêncio, ou com cantos, um pouco mais meditativo, um ambiente muito legal. E na última noite, que era a noite dos VIPs, as pessoas importantes, né? Então, ao lado onde os irmãos estavam sentados na frente dessa sala, a gente colocou algumas cadeiras, porque normalmente a gente senta no chão, né, todo mundo, mas algumas cadeiras para os convidados. E eu estava carregado com o trabalho de acolher os VIPs nessa oração. Então, quem eram esses VIPs? É prefeito da cidade, as responsáveis políticas da região, do país, um ministro, alguma coisa, e os responsáveis das várias igrejas. Então, o cardeal da Holanda, o cardeal de vários países, outros países da Europa, vários bispos, muitos padres que ajudaram, os responsáveis da igreja protestante, um delegado da patriarca da Rússia, da igreja ortodoxa, né? Responsável para a igreja evangélica da Holanda, responsáveis pastores, responsável para a igreja batista, mulheres, homens responsáveis na igreja. E, porque a maioria era holandês, eu estava acolhendo eles e indicando o lugar onde eles podiam sentar. E eu fiquei muito triste, porque vi que a maioria desses homens e mulheres com roupas tudo diferente, né? Cada um de sua igreja, de seu cor, com coisa na cabeça diferente. Já dentro da igreja católica tem muitas roupas diferentes, né? A gente sabe, essa roupa é padre, essa roupa é bispo, essa roupa é essa festa, essa roupa é cardeal. Tá? Então, entre as várias igrejas tem muito mais diversidade ainda, né? Um mais bonito ainda do que o outro, né? Eu vi a preocupação das pessoas até um lugar bem para sentar. Porque teve televisão, a transmissão na televisão nacional, então é importante. Quer ser visível, quer ser visto. E durante essa oração eu chorei, pois
Talvez eu choro muito, né? Eu sou um homem sensível. Não é a primeira vez que eu falo que eu chorei. Mas me machucou um pouquinho, porque eu pensei, se essas são as pessoas responsáveis para a igreja, que colocam essas roupas e querem se colocar na frente para ser o mais visível possível, isso quer dizer o quê sobre a igreja? Isso não são pastores, isso não são pessoas que são chamados antes de qualquer outra pessoa comprometida na igreja, que deram a vida deles para servir, para ser humilde, para ser pequeno, como eu descobri como Jesus era. Aí eu não entendia, fica muito triste, até chorar. Aí no final da oração, a gente faz a adoração da cruz. Então tem um grande ícone da cruz, que fica na frente durante a oração, e no final, a gente faz isso todas as sextas-feiras, em TZ, e também em Alagoinhas, nossas orações, a gente faz isso. Coloca no chão esta cruz, e cada um que quer, ou que sente-se convidado, pode se aproximar da cruz, e de um gesto muito simples, muito concreto, entregar tudo a Jesus, né? Aí pode colocar a mão, tocar um pouquinho, deixa repousar a cabeça, né, na cruz, para entregar os seus sofrimentos pessoal, da família, do mundo, né? Se aproximar, de um gesto muito concreto, se aproximar de Jesus. Então o responsável da comunidade, irmão Luiz, convidou esses VIPs, todo com as roupas, com as coisas na cabeça, vão se levantar, nós vamos lá rezar juntos na cruz. Aí ele levou todos esses homens, mulheres, chegaram à cruz, todo mundo se colocou ao joelho, todo mundo pegou o que estava na cabeça, o cardeal, o bispo, o ortodoxo, colocou no chão e rezou. E essa imagem ficou comigo até hoje, porque lá eu percebi o que nos une entre as várias igrejas cristãs, que é a pessoa de Jesus, é muito mais forte do que qualquer divisão que existe entre nós. Qualquer coisa que a gente interpreta de uma outra maneira, né? Qualquer roupa que a gente coloca diferente. A roupa não existe mais quando Jesus está no meio, né? Somos todos iguais porque Ele está no meio. Ele veio para mostrar que somos todos irmãos e irmãs da mesma família humana, da mesma família da igreja, né? Então, isso foi o momento onde eu fui confirmado na vocação que a unidade dos cristãos é muito importante. A gente dá um testemunho da nossa fé como? Se numa rua tem 15 igrejas diferentes e cada um celebra do jeito, é bom de ter uma diversidade. Mas a gente partilha a vida com eles, fazemos uma ação social, cada um por si, por que não se juntar um pouquinho, dar um testemunho juntos? Não é o mesmo Jesus que estamos buscando? Não é o mesmo Jesus que está nos animando para fazer o que fazemos? Não estamos cantando, louvando, mesmo com cantos diferentes, o mesmo. Então, para mim, se tornou nesse momento muito concreto, muito importante, muito central na minha própria vida. E eu encontrei na comunidade uma maneira muito simples onde isso é vivido. Então, simplesmente por fato que os irmãos vêm de várias realidades cristãs, de várias igrejas. E a gente queremos ser um pequeno parábola da comunhão. Parábola da comunhão. Então, muitos jovens nos visitam, grupos de igrejas diferentes, e até o Papa falou, ele fez uma visita em Turquia, né, para a igreja lá, né, o patriarca ecumênica que mora lá, e o Papa falou, né, os jovens são aqueles que entendem que o que nos une é mais forte do que nos separa. Todas as discussões teológicas existem e nos divide, mas o que nos une é muito mais forte. E os jovens, essa geração de jovens, pode fazer esse passo, né?
Então, isso é um ponto muito importante para a nossa comunidade. Eu só queria partilhar isso com vocês, né? Só para se situar um pouquinho. Em 2014, eu fiz uma experiência aqui no Brasil. Primeira vez, eu passei um ano aqui em Alagoinhas, onde os irmãos já vivem desde mais que 50 anos. Né? Começaram a viver em Olinda, e quando foi criado o Diocese de Alagoinhas, quem chamou os irmãos foi Dom Helder Câmara para viver aqui no Brasil. Que o irmão Roger fez amizade com ele durante o segundo Conselho Vaticano, né? E chamou os irmãos a viver no Brasil do modo que vivemos, muito simples. E esses pequenos grupos dos irmãos que vivem uma outra realidade, porque a maioria dos irmãos vivem lá em TZ, porque acolher 5.000 jovens é muito trabalho. Então, somos só 90, mais ou menos, em total. Então, talvez dos 90, tem 70 que vivem lá o tempo todo, em TZ. Aí tem alguns pequenos grupos, como aqui na Alagoinhas, como tem também em Cuba, em Coreia do Sul, em Bangladesh, em Senegal, né? E a ideia desses pequenos grupos dos irmãos é para se aproximar concretamente das pessoas mais marginalizadas. E eu acho que no Advento é um tempo propício também para redescobrir isso de novo, quando a gente lê o Evangelho, quando a gente reza os textos da Bíblia, as palavras de Jesus, e, sobretudo, contempla como Jesus, como Deus se aproximou, se encarnou nesse mundo, como Deus se revelou para a gente na pobreza. Excluído, marginalizado, o próprio Filho de Deus nasceu completamente fora do comum, né? Sem ter um lugar para nascer. Então, tem um chamado muito forte. Jesus tem uma preferência para os pobres. Em toda a vida a gente sente isso. Então, como cristão, não tem para negar isso. Então, as ideias desses pequenos grupos é para se aproximar concretamente, porque na França não temos para fazer isso. Fazemos algumas coisas, acolhemos famílias, refugiados, agora na crise de novo, 30 jovens da África a gente acolheu, nossas casas, mas somos limitados por atividades que temos, né? Então, aqui, muito concretamente, a gente pode se aproximar e simplesmente partilhar a vida deles. Então, na Alagoinhas, temos o mesmo ritmo que em TZ, então 3 vezes por dia a gente para tudo, de manhã, meio-dia, à noite, a gente para nossas atividades, nos trabalhos, nas preocupações, e se reúnem na igreja ou na capela para rezar um momento. Então, oração muito simples e acessível. Isso é um pouco o que a gente quer propor, né, para as pessoas. Um canto muito simples, uma frase que se repete, então dá para, quem quiser, dá para entrar. Se você, qualquer igreja onde você cresceu, se você não tem história nenhuma na igreja, você pode entrar na liturgia se quiser, né? Muito acessível. E sempre um momento de silêncio. Durante a oração, uns 10 minutos de silêncio no meio. Talvez porque o essencial na nossa relação com Deus, talvez não podemos captar com nenhuma palavra. Deixar o espaço para a escuta, né? Se Deus nos convida para uma amizade, uma relação pessoal com Ele, a gente pode falar, louvar, agradecer, pedir, fazer muita coisa, mas qual é o tempo que a gente deixa para Ele a dar uma resposta, né? Para se colocar simplesmente na frente dele, dizer: você conhece o meu coração, estou aqui. Você sabes tudo de mim. Sabes que eu te amo. Sabes tudo de mim, eu estou aqui.
Eu quero dar esse tempo para ti. Então esse silêncio também é muito importante para os irmãos que vivem, também para os jovens que façam essa experiência em qualquer lugar que os irmãos vivem. E na Legônias a gente procura uma proximidade com as famílias no bairro que a gente mora, que é um bairro da periferia. Vocês conhecem muito melhor do que eu a realidade desse país, então sabem os problemas que tem nesse tipo de bairros. Então a gente mora, tem um grande espaço, mas no meio de um bairro com muita violência, com muita injustiça, com muita pobreza material e pobreza de outros tipos também, muita droga, a droga mudou muito no bairro, muita miséria, muito. E pessoas que não têm voz, que a gente às vezes sente um pouco, não existem, não tem lugar nessa sociedade, que é muito doloroso, né? Então a gente tenta de partilhar a vida deles, acolher, amar e simplesmente estar juntos. Então, eu descobri todo esse amor, fiz todo esse caminho, eu partilhei um pouco sementes, então agora eu posso ser missionário no Brasil e viver como os pobres. Que maravilha, eu posso partilhar esse amor para os mais pequenos deste mundo, ajudar, evangelizar, proclamar que Deus os ama, etc. Né? Tudo que eu recebi agora é para partilhar. E cada vez de novo eu faço a mesma experiência. Como que eu fiz lá em Myanmar com esses dois homens? Essa mesma pergunta volta, né? Quando eu vou numa casa de uma senhora que perdeu o filho pela violência, a polícia matou, 15 anos. Eu conheci muito bem o homem, né? O menino, 15 anos. Já o segundo filho que ela perdeu, o terceiro está preso. Ela não, já de 3 pais diferentes. Ela quase não tem dente. Ela tem 30 anos, mas parece uma mulher de 60. Muito, muito sofrida. Né? Nunca teve a oportunidade de ter educação. Uma casa muito, muito humilde. Eu vou, depois da morte de um amigo, Eli Anderson, né? Pipi, o apelido dele, sem saber o que dizer, né? Porque você vai dizer o quê? Ela me diz, eu agradeço a Deus para tudo que Ele me deu na minha vida. Então, quem é o pobre? Né? Quem está precisando se converter? Quem está evangelizando quem? Quem está consolidando quem? Né? Sou eu, né? Minha fé é tão pequena, é uma graça muito grande de viver com o povo brasileiro, porque eu tenho uma fé tão presente, tão profunda, que é uma descoberta muito grande para mim. Mas o pobre, a pessoa que não conta, que não existe, que não tem valor nenhuma na nossa sociedade, revela o coração de Deus, o coração de Jesus, né? Então, quando o Papa fala, eu falei no intervalo com alguém, né? Quando o Papa fala, não só ser uma igreja em saída, vai ao encontro das periferias, saia, vai ao encontro dos pobres. Não só isso, mas se deixa evangelizar por eles. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê na minha vida? Eu preparo uma cesta básica para dar lá no bairro complicado para ajudar as pessoas. Ótimo. Mas eu estou pronto para receber? Eu posso acreditar que essa pessoa, eu tenho alguma coisa a receber dessa pessoa? Então, eu acho
Quando a gente fala da maturidade, né, a gente pensa, eu estou crescendo, estou entendendo melhor. Às vezes, eu penso, né, nesses dias de preparação, de oração, eu penso, talvez a maturidade também é se dar conta que eu sou pobre. Saber que sou eu que estou necessitando. Que sou eu que não tenho nada a oferecer. Que sou eu que só posso chegar com mãos vazias. Mas isso é muito difícil, porque a gente sempre quer fazer algo, sempre quer partilhar algo. Aceitar a nossa pobreza. Então eu queria ler um texto bíblico, juntos um pouco. Eu preparei alguns pontos para refletir um pouquinho. Então não sei se vocês têm a Bíblia também perto. Eu não tenho relógio, porque eu vivo com o ritmo dos sinos, né? Mas aqui os sinos não tocam, então não sei como é o horário. Eu quero começar com uma oração de irmão Roger, o fundador da comunidade. Jesus, o Cristo, tu sabes que em nós há luz e também obscuridade. Mas pelo teu Evangelho, sabemos que Deus nos acolhe sempre de novo. A sua paciência é infinita. E nós queríamos que a nossa vida fosse cada vez mais um sinal desse amor. Queríamos levar os fardos uns dos outros. Então a pergunta, vamos ler depois, né, a Bíblia um pouco, mas a pergunta fica um pouco para todos nós: o que eu estou buscando aqui? Este curso, por que eu estou aqui? Quero passar um tempo bom? Tem alguma pergunta específica que eu quero trabalhar? É querer escutar um homem super sábio falar palavras maravilhosas e dizer: rapaz, é muito bom, gostei, foi muito legal. Aí se é a última resposta, aí eu prefiro que você vai mudar um pouco a ideia. Aí não precisa concordar com tudo que eu digo, porque cada um tem sua caminhada, tem sua vida, tem sua experiência, tem a maneira de partilhar isso. Não estou procurando isso. Mas eu não quero que ninguém fale depois: eu não gostei muito, mas tá bom. Foi muito legal, gostei muito. Massa, muito bom. Profundo. Isso quer dizer o quê? As palavras são sementes. Aí a pergunta é: qual é o semente que você tira desse fim de semana? Pode ser só uma palavra. Então, essa palavra era para mim. Não precisa se conformar do jeito nenhum com minha escolha, minha opção da vida, o jeito que eu estou falando, nada. Mas com certeza tem uma palavra para cada um de nós. Então deixe essa semente cair e faz essa pergunta agora a você: eu estou procurando o que aqui? Muitas vezes somos um pouco paradas quando a gente lê o Evangelho, reflete um pouco sobre a palavra de Deus, sobre as nossas vidas, o que a gente pensa que Ele pede a gente, que é muita coisa. E eu estou entendendo muita pouca coisa, aí eu não sei muito bem onde começar. E o irmão Roger sempre falava: se você entende só uma palavra, o essencial é colocá-la na prática. A Bíblia não é para entender completamente, mesmo uma história, entender qual é o sentido disso, não. É palavra viva. É o jeito de Deus para conversar com a gente, a revelar alguma coisa dentro da nossa vida de hoje. É na conta de Natal, diz: hoje nasceu um Salvador. Esse hoje é muito importante. Quando a gente lê a Bíblia, lê em casa um pouquinho, não para tentar entender, mas o que Deus quer me dizer hoje. Então, na oração de irmão Roger, ele fala:
que encontramos nesse caminho que a gente busca, né? Como se tornar um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Como eu posso dar uma resposta àquele sim que Ele diz à minha vida? Aí como eu posso responder? Aí a pergunta é, como minha vida pode se tornar uma consequência desse sim que Ele tem para mim? Eu espero que para todos nós isso é uma preocupação, né? Ao menos para mim é, né? Cada dia eu tento de fazer essa pergunta para mim, né? Mas nesse caminho a gente encontramos dúvidas, limites, fragilidade. E como eu já falei um pouquinho, né? Eu não estou aqui para ensinar nada, eu não sou um mestre espiritual do jeito nenhum, eu estou buscando juntos com vocês a mesma coisa. Porque as dúvidas e as fragilidades e os limites que vocês encontram na sua busca e no seu caminho, eu tenho. As dificuldades de rezar, ou a pobreza que encontramos quando estamos só na oração pessoal na frente dele, eu tenho. A dificuldade de entender as palavras da Bíblia às vezes, ou ainda mais a dificuldade de traduzir as palavras da Bíblia na minha vida concreta, eu tenho muita dificuldade. A aparente incapacidade de perceber a presença amorosa de Jesus em mim e nos outros, eu tenho. Então, eu acho que o que nos conduz até esse momento aqui, esse fim de semana, é uma sede que é um pouco mais profunda do que essas coisas que eu venho de nomear agora, né? Que é uma sede de ouvir o convite de Jesus que nos diz, venham a mim. Então vamos tentar, em vez de tentar entender a leitura, né, da Bíblia, do Evangelho, vamos tentar de escutar a palavra, primeiramente. Deixa realmente entrar a palavra. Porque através da palavra Deus quer nos transmitir a vida, né? E no Advento, né, Jesus que vem, Ele é um Deus da vida, Ele nos quer dar vida hoje, né? Eu pensei no Evangelho de João, aí onde muitas pessoas que estavam seguindo Jesus estavam deixando Ele. Aí dizendo assim, rapaz, o que Jesus ensina é difícil demais. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Aí Jesus percebe isso, escutou isso, aí ele vai pedir aos discípulos. E talvez ele faz a mesma pergunta para nós hoje. E aí vocês? Será que vocês também querem ir embora? Eu gosto muito a resposta de Simão Pedro, porque quantas vezes eu quero ir embora? Eu quero desistir, eu não sei, eu não entendo muito bem, minha fé é muito pequena, minha fragilidade é grande demais. Aí a resposta de Simão Pedro, mas quem é que vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. Então, maturidade na eternidade, né? Palavras da vida eterna. E quem tem é Ele, né? Uma pessoa. E a maioria de vocês, com certeza também, que as palavras tocam alguma coisa tão profunda em nós, uma realidade de nós mesmos e da vida, que a gente sabe, é isso
Eu não sei exatamente o que, mas é isso. Onde eu vou? Né? Você que tem as palavras da vida eterna. Então eu não sei se vamos chegar até o fim do Evangelho, mas eu pensei, poder abrir a Bíblia, Mateus 11, de versículo 25 até 30. Então Mateus 11, né? Mateus 11, 25 a 30. Vocês têm um texto? Você poderia ler? Eu tenho a Bíblia aqui também. Naquela ocasião, Jesus disse: O Pai, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado aos que não são instruídos aquilo que escondes dos sábios e dos instruídos. Sim, Pai, isso foi feito pela tua própria escolha e vontade. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que ponho sobre vocês é leve. Palavra da salvação. Por que eu escolhi esse texto do Evangelho? Porque nem tem a palavra maturidade, nem tem a palavra eternidade. E o tema é bem isso. Por que então esse Evangelho? Talvez porque veio assim, né? Porque esse texto mostra que a lógica de Deus é completamente diferente com o nosso. Que Jesus, o que Ele ensina, nos torna às vezes um pouco de cabeça de cima até baixo. E tem alguns elementos nesses textos que eu acho que seria muito importante para nós, para entender um pouquinho mais. Duas coisas. O que quer dizer ser discípulo de Jesus? O melhor ainda, dizer o que quer dizer se tornar discípulo de Jesus cada dia de novo e cada dia um pouquinho mais, né? Continuando caminhando com Ele. Porque não é uma vez que a gente descobriu Jesus, ótimo, eu acredito nele, Ele é meu Salvador, minha salvação, meu mestre, eu vou seguir Ele. Não é uma vez só. Muitas pessoas na minha família, meus amigos, dizem: mas é escolha louco, mas é uma escolha também tão complicada, tão difícil a tomar, né? Você faz uma opção para a vida toda numa comunidade, você não sabe o que isso vai fazer, se você gosta desses homens sim ou não. É uma escolha muito grande. E eu nunca percebi assim. Para mim era um pouco lógica, mas sobretudo a escolha muito mais difícil para mim é a escolha cotidiana. É de me tornar e buscar Jesus. E isso é uma escolha que tem que fazer todos os dias.
não foi feito quando eu entrei na comunidade. Foi feito sim, naquele dia, com certeza. Com desejo de fazer isso o resto da vida. Mas essa opção tem de fazer todos os dias. De dizer, eu não estou no centro da minha vida. Quem é Ele? Aonde é? Aonde é dentro de mim, aonde é dentro dos outros. E o segundo ponto é, então, esse texto vai nos ajudar um pouquinho hoje, mas sobretudo amanhã, a gente continua um pouco com esse texto, não? O que quer dizer se tornar discípulo de Jesus, que é um caminho a ser trilhado durante a vida toda, né? Que não vem de uma vez ou outra, que é um caminho que a gente poderia dizer, caminhando a gente cresce um pouquinho, né? Porque sabemos um pouquinho, mas temos um pouquinho mais de confiança que cada vez que caímos, Ele nos levanta, a mão dele já está lá. Então o segundo ponto é, quem é Jesus? No Advento, no Natal, a gente vai acolher Jesus em nossas vidas. Que maravilha! Quem é Ele? Nós conhecemos Ele? Claro que a nossa resposta é sim. Nós conhecemos, porque senão vocês nunca entraram nessa caminhada de fazer parte de uma comunidade, de se comprometer nas paróquias, de se comprometer nas orações, de viver o compromisso que vocês façam. Mas tem muita coisa a descobrir de Jesus, porque Ele machuca muito. O nosso entendimento é pequeno, né, de quem é Jesus. Quem é aquele Jesus que vamos acolher no Natal? Então, eu só vou ficar com a primeira frase, né? Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado aos que não são instruídos aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Ó Pai, Senhor da terra e do céu, eu te agradeço. Isso é chocante, que Jesus diz, eu te agradeço. Já aconteceu várias vezes, né? Mas quando a gente vê um pouco o contexto, aí logo antes, ele fez numa missão, várias cidades na Galileia. Ele foi aclamando a boa nova, boa notícia. Não deu certo do jeito nenhum. Ninguém acolheu, e ele falou dessas cidades de um jeito não muito gentil, né? Ele falou palavras duras, né? Eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena do Sodoma do que você, Cafarnaum. Porque Cafarnaum não quer escutar do jeito nenhum, não quer acolher aquele Jesus, do jeito nenhum. Então, imagina Jesus na missão, trazendo essa boa nova, que Deus se fez carne, né? Que a gente pode descobrir através de Jesus, em Deus que só pode amar, e as pessoas não querem escutar do jeito nenhum. Então, depois dessa experiência, que deve ser horrível para ele internamente, para os discípulos também, que estão seguindo eles, a gente tem uma ideia, vamos fazer um evento, adoremos, muito bom, vamos organizar isso. Ninguém aparece. Zero. Horrível. À noite, na cama, Pádua, sozinho, vai conseguir. Deus, eu te agradeço para o dia de hoje. Não, eu estou chateado, a gente trabalhou muito, a comunidade ninguém apareceu, como é? A gente estava, né? Depois, um problema na nossa vida, depois que alguma coisa que a gente quer fazer, que não dá certo, a gente agradece? Então pergunta, na minha vida agora, o que eu posso agradecer? O que eu posso agradecer? Pelo que me foi confiado na comunidade, do que eu faço parte, da minha compromisso na paróquia?
na minha vida na família, dentro da minha casa, na minha comunidade. Agradecer é um ponto essencial, muito importante. E Ele nos convida, sobretudo, talvez quando nada deu certo, a entrar, renovar essa relação de confiança com o Pai. E agradecimento é o chave. Ele começa com isso. Mas vai completamente contra a nossa lógica. Nada deu certo, eu te agradeço. A gente quer reclamar. Deus, mas por que me abandonou? Não, naquela hora não. Não deu certo. A missão não deu certo de jeito nenhum. Deus, eu te agradeço. Ele diz, o Pai, Senhor do céu e da terra. Aí a fórmula Senhor do céu e da terra é muito antiga na tradição judeia, muito comum. Ele faz só uma pequena coisa que amplia muita coisa, que é a palavra Pai. Pai. Não é um pai, relação paterna como nós conhecemos. Mas o que essa palavra faz, que mostra, é uma palavra de relacionamento. Como essa palavra simples, que talvez na língua dele, que é Abba, né? Arâmica, Abba, talvez ele usou essa palavra, né? Nesse momento. Então, claro, Senhor dos céus e da terra, mas que é grande, que criou tudo, que é longe, mas no mesmo tempo Pai, uma relação íntima. Então, também podemos essa noite ficar um pouquinho com essa palavra, não a referência Pai, porque pode ser mãe também, né? A mesma coisa, mas é uma palavra, porque Deus é Pai e Mãe, né? Deus Pai e Mãe. É o Filho único de Deus, não é um próprio Pai, não é a própria Mãe, é relacionamento. Ele nos convida com essa simples palavra, Ele abre um caminho para nós, a nos aproximar de Deus numa relação de confiança. Então hoje vamos terminar aqui. Então vocês já podem, hoje à noite também, ler esse texto, esse evangelho, rezar um pouquinho com isso, e amanhã vamos continuar um pouco a descobrir um pouquinho mais o que Deus tem a revelar sobre Jesus e sobre mim, com a sede de seguir Ele. Então agora eu acho que vamos continuar com um momento de adoração e um momento de oração. Então, todo mundo fica aqui, né, imagina, né? Então depois no início da oração, eu falo agora um pouquinho, isso. Então tem um folheto com alguns cantos. Então esse momento de oração é como os cantos que a gente canta normalmente na comunidade, né? Aqui a gente sempre canta em português, mas dependente que os irmãos vivem, a gente canta na língua local, né? Então, são cantos muito fáceis, acessíveis, uma frase só, às vezes de um santo, de uma pessoa que formou muito a igreja, do Evangelho, da Bíblia, que a gente repete, que pouco a pouco essas palavras podem entrar em nós. Então depois tem um momento de silêncio também, alguns preces, então vocês são convidados para rezar juntos.